Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Dia dos Namorados está chegando e muitas vezes existe uma dúvida, um desconforto em como nós vamos comemorar essa data quando a gente já não tem vivido mais. Muitas mulheres, muitos casais simplesmente desconsideram essa data porque já falam: eu sou, né, eu já estou casada há muito tempo, já não somos mais namorados. Outras pessoas, outros casais continuam a trocar presente assim de praxe. Tem gente que comemora Dia dos Namorados com uma reunião de casais, então vários casais se encontram, fazem um jantar, né? O próximo Dia dos Namorados vai cair na segunda-feira, então provavelmente isso vai acontecer. Alguns casais vão comemorar coletivamente, mas não coletivamente no namoro, né? E o namoro propriamente dito, às vezes nem acontece. Então, se esse tema te interessa, se é no mínimo curioso ou passa algo disso aí na sua cabeça, na sua situação, então convida alguém para vir, chamem mulheres aí, porque vai ser um papo bom. Boa noite a todas vocês que estão entrando, né? A vocês que vão assistir depois. Se você não me conhece ainda, vou me apresentar. Eu me chamo Tatiana. Eu sou fisioterapeuta integrativa, sou sexóloga e o meu trabalho aqui nas redes é ensinar mulheres a partir de 45 anos a despertar a sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Então, por isso que a gente está falando disso hoje, né? De libido com o Dia dos Namorados. E o tema exatamente, né? O título dessa live, estou com a colinha aqui, gente, porque senão eu falo mais que o homem do saco. Então, o título dessa live, né? Como recuperar a libido quando o namoro já ficou lá atrás. Quem nunca, né? Então, é, a libido vai embora porque a gente está na menopausa, porque vem as questões hormonais, mas também a libido muda né, com as relações estáveis. E às vezes dá um desconforto, às vezes não, às vezes é tranquilo, mas existe uma pulguinha aí atrás da orelha, se eu deveria estar namorando, né? O que que eu deveria estar fazendo? Sempre vem os apelos, assim. Às vezes as pessoas perguntam: o que que vocês vão fazer no Dia dos Namorados? E às vezes para o casal tá tudo bem, assim, não comemorar, não tocar mais nisso, e as pessoas se incomodam, né? Isso chega para mim, às vezes tem, assim, no mínimo um autoquestionamento: devia estar diferente? Isso está errado? Então, né, pode ser que vocês tenham essa experiência aí. E aí, né, o que que a gente quer, o que que eu não vou fazer aqui? Eu não vou ensinar como melhorar essa libido no sentido de apimentar a relação. Então, né, e é muito legal, acompanhe também, tem né, tem muita live, tem muito apelo aí dos brinquedinhos, dos sex shops, né, das intenções eróticas, dos presentes de lingerie, aprender a fazer uma striptease, aprender a ter um jogo de sedução. Então, tem um tanto de coisa. E isso, gente, quando a libido ficou lá atrás, às vezes a gente se sente até ridícula em buscar essas coisas. Mas isso que vem como toque de apimentar a relação. Então, deixa eu falar o seguinte, assim, a gente apimenta a relação, né? A gente coloca pimenta na comida que está quente. No mínimo que ela está morninha. Quando essa comida está muito gelada, né? Quando essa comida está muito fria, quando essa libido está bem baixa, não adianta a gente pegar uma pimenta muito forte e colocar naquilo ali que não combina. Então, a gente precisa recuperar esse calor, né? E vamos entender alguns aspectos que acontecem com relação a essa questão do namoro, para a gente, né, para deixar a relação assim. Por que que essa relação, né? Por que que essa libido está tão baixa? E como que a gente pode recuperar essa libido, né, nesse namoro? Será que tem que ter namoro, né, numa relação? Nossa, já tenho 30, 40 anos de casado, já tenho, né, filhos crescidos, já tenho neto, vem falar de namorado, né? Então, mas às vezes existe uma vontade ou um desejo, né, silencioso de saber se isso está normal.
em relação, né, na temática sexualidade, sempre tem um questionamento. Isso é normal? Deveria estar mais? Deveria estar menos? Então, eu vou trazer aqui, né, elenquei alguns elementos, né, que alimentavam a libido, quando esse eu falei de um namoro que ficou lá atrás, né? Então, quando esse namoro existia lá atrás, tinha alguns elementos que alimentavam a nossa libido que se perderam, né? Eu falo nossa porque isso acontece com todo mundo. Então, eu quero trazer esses elementos que existiam no namoro lá atrás para a gente pensar o que deles é possível trazer. Porque é claro que não é trazer um namoro adolescente, jovem, quando a gente está madura e tudo está diferente. A gente tem que trazer essa relação um nível acima, né? Porque ela está um nível acima, ela está lá na frente. O que era afrodisíaco antes não é o que vai ser afrodisíaco agora. Mas tem coisas aí que são muito pequenas, muito detalhes. E tudo que compromete libido em relacionamento duradouro, mulheres, são coisas assim, pequenas fugas, tá? Vou trazer um ponto, você vai falar assim, isso, óbvio, tá? Então, são pequenas coisas que vão se perdendo, né? Pequenos furinhos, assim, sabe? Outro dia eu fui levar o meu pneu para consertar, porque tinha um furo, e aí coloquei o step, daí a pouco o step baixou, e aí o cara falou assim, não, esse step aqui você tem que vulcanizar. Aí, na hora que ele foi olhar mesmo, ele tinha tanto furo, tanto microfuro, que não adiantava mais, né? Então, a gente tem que ir atrás desses microfuros. O primeiro, que nem é tão micro assim, né? Mas o primeiro aspecto que se perdeu da época que a gente namorava para agora, né? Não com todo mundo, mas é muito comum de em algum momento se perder, é o autocuidado. Quando a gente está namorando, se você pensar, ou se você tiver numa situação que recentemente passou, ou que você descasou por algum motivo, ou saiu do relacionamento e entrou em um outro, quando a gente está sozinha, né, sem um par, normalmente, e quando a gente não está deprimida, né, quando a gente está sozinha, normalmente o que acontece? A gente tem um autocuidado, né? Então, o tempo, aquele tempo que seria do casal, ele é para você. Então, existe um cuidado com tudo que você faz, existe um cuidado com o seu corpo, existe um cuidado com a sua saúde, existe um cuidado com a sua individualidade, com o seu trabalho, em buscar coisas que te alimentam em muitos sentidos, né? Então, existe um autocuidado em todos os níveis. E quando a gente entra numa relação estável, provavelmente, ou assim, ou imediatamente, talvez esse seja um dos primeiros aspectos que se perdem. É quase instintivo, né? Tem uma explicação assim meio fisiológica assim do nosso instinto, né? A gente estava numa busca, né? Existia uma busca ali do macho pela fêmea, da fêmea pelo macho, no instinto de procriação, no instinto de sobreviver à espécie. E quando encontra, existe um relaxamento. Então, relaxa e a pessoa começa a se descuidar, né? Porque não precisa de tanto investimento. Então, vocês sabem, né, como é alto investimento para uma conquista, para uma manutenção da relação, né? Às vezes uma coisa que até cansa. Então, eu já ouvi, né, de alunas aí, de amigas, e já experimentei, assim, aquela coisa, tanto investimento antes nessa conquista, que depois, na hora que entra, que a relação estabiliza, que você não precisa mais cuidar tanto, né? Aquela coisa assim, não precisa de estar preocupada com essa aparência o tempo inteiro, não preciso estar, né, 100% todo o tempo, eu posso relaxar, eu posso ser eu mesma. E sim, a gente pode ir nessa autenticidade, ser eu mesma, né? Aceitar o meu corpo, aceitar. Não estou falando que é uma briga pela beleza, mas é um autocuidado. E existe um relaxamento nesse autocuidado, que começa no início da relação e na hora que os anos vão passando, né? Às vezes a gente não recupera isso mais, né? Às vezes tem término de relação, tem início de outra relação e a mulher se perdeu aí nesse desleixo. O homem também se perde. Só que nessa nossa sociedade, na nossa cultura ocidental, não existe uma cobrança por um homem estar inteiro, sarado. Hoje em dia mais, né? Os homens se preocupam mais.
Mas mesmo assim, como é tão comum você ver uma mulher muito cuidadosa, né, com um homem descuidado no corpo, por exemplo, então esse homem muitas vezes ele se descuida também, mas isso não tem uma implicação nessa, né, nessa manutenção, às vezes, do erotismo, né? Porque a mulher, ela se erotiza com esse homem, né? Ou ela não tem um apelo externo tão grande de que aquele homem fora de forma, que esteja gordinho, que esteja magro demais, que não esteja musculoso, que esteja barrigudo, né? De que ele não seja erótico. E para o homem, sim. E quando a mulher se desleixa, né? E essa conta vem depois e cobra. E se eventualmente, se você já passou por isso, você pode, né, pensar isso aí. Se eventualmente existe uma situação de traição em algum momento, né, dessa relação, principalmente se for uma traição do homem com a mulher, e ela se descuidou, ela se ressente muito, né? Né, não é para menos, assim, isso potencializa o ressentimento. Então, recupera esse autocuidado. Isso é um elemento que vai impactar muito na sua libido, né? E se esse autocuidado ficou perdido, recupera isso agora, né? Que isso vai trazer vai trazer um resultado nesse ponto. Nem é num futuro distante, né? Num futuro bem breve aí. Outra coisa que se perdeu quando a gente era, né, daquele namoro lá atrás e com o tempo que a relação foi passando, a gentileza no trato com o outro, a gentileza nas palavras, a educação mesmo, né? Então, vai se criando uma intimidade, sim, tem que ter uma expressão, e sim, temos que, né, rodar a baiana, as brigas vão acontecer, né? As coisas vão, porque isso são ajustes, isso faz parte, mas existe uma perda do trato, da gentileza, né? Da educação, assim, do respeito, às vezes. Isso não é sempre, né? Mas muitas vezes isso acontece e isso começa a ferir a admiração pelo outro. Né? Outro dia eu falei aqui de um papo mais profundo aqui sobre como recuperar essa admiração pelo outro, né? E uma das coisas que se perde aí é esse trato dessa gentileza nesse trato com o outro. O que ficou para trás, que não acontece mais desse namoro? Beijo na boca. Beijo na boca virou selinho e não pode, tem que ter beijo de língua, tem que recuperar beijo, tem que recuperar expressões do erotismo, isso alimenta a nossa libido, porque aquele erotismo, aquele contato, ele se transforma em cuidado, em cuidar do outro, e é bem legal cuidar do outro também, né? Mas não virando mãe dele, mas esse cuidar do outro, né, que é muito bacana, que vem com a intimidade, que vem com, né, com essa preocupação, ele não pode ser uma coisa que perde o erotismo. Então, esse contato não pode se tornar um contato maternal, senão a libido vai embora. Então, tem que cuidar nesse aspecto. Beijo, gente, tem que cultivar beijo, tem que dar beijo de língua. E eu vou falar com vocês, né? Talvez vocês já saibam disso ou talvez isso não seja consciente. Muitas vezes essa substituição do beijo de língua pelo selinho é porque um beijo vai ser uma autorização, um código de que vai ter um algo mais. E às vezes a mulher não está afim de ter um sexo depois. Então vai se perdendo o beijo, porque se beijar vai ter que caminhar lá para frente. É muito importante manter nas relações de casal, né, que existe um desejo de manter essa relação de casal, porque depois eu vou falar, né, dos casais que não têm esse interesse em manter esse relacionamento sexual, mas se existe um desejo de que essa libido permaneça, tem que ter beijo desvinculado do sexo. Quando a gente namorava lá atrás, né, lá atrás, no que ficou para trás, não necessariamente todo beijo levava ao sexo, não era, nem quando tinha, né, a oportunidade. Então, um beijo gostoso, ele tem que acontecer independente do final que isso vai levar.
E você precisa se sentir à vontade, vocês precisam recuperar. Então, recupera esse beijo, né? Um beijo gostoso, um beijo de língua, um beijo quente, em um momento que não seja apenas né, na cama, lá na hora de dormir, porque esse vai sendo o código, né? Imagino que vocês concordem aí comigo. Difícil concordar nesse tipo de tema, né? Abertamente aqui, mas isso acontece. Então, assim, só beija na hora que tá na cama junto, quando apagou as luzes e quando isso vai evoluir em alguma coisa. Como eu não quero que evolua, porque eu não estou afim, você tem todo o direito de não estar afim em algum momento, ou ele, esse beijo vai sendo perdido. Então, precisa recuperar nas relações de casal, se você quer recuperar a libido, precisa abrir espaço para beijo, para carinho, né? Que não seja maternal e que não vá levar ao sexo. Em alguns momentos, sim, quando for evoluir, sim, mas beijo não quer dizer sexo, né? E ele precisa acontecer. Assim como os carinhos, né? O que ficou lá atrás? Um estímulo pelas coisas que o outro gosta, né? Ou que pode satisfazer o outro, ou que pode erotizar, ou um estímulo por novidades, uma busca por novidades. Por que que a gente foi envelhecendo, foi amadurecendo, e parece que tudo que tinha que ser descoberto sobre sexo ou sobre estímulo ficou lá atrás? Ficou no início do casamento, ficou antes, ficou. Daí nunca mais se preocupa com isso. É outra coisa dessa coisa da conquista que já foi ganha, junto com o engordar, com parar de se cuidar, com se deixar para depois. Esse cuidado com os estímulos, né? Ou esse interesse com os estímulos também ficam. E não precisa, né? O que é que ficou para trás? Né? Ou o que começa a acontecer aí? Calcinha relaxada para dormir, né? Então, uma brincadeira aqui, mas assim, essa falta desse cuidado, né? Esse desleixo que a gente vai ficando. E sim, você não precisa estar vestido de princesa para ficar dentro de casa, mas tem hora para o homem e para a mulher, né? Então, assim, às vezes é a pior roupa, a mais rasgada, a que já devia estar há muito tempo aposentada, já devia ter ido para doação, já devia ter virado pano de chão. Calcinha relaxada para dormir, aproveita, dorme sem calcinha, porque é melhor para a gente respirar essa vulva, né? Para dar uma arejada aí, né? Isso é bom para a nossa saúde íntima. E é melhor estar sem calcinha do que estar com essa calcinha mais anti-sexy, né? Do mundo. Então, e a gente podia falar muito mais de elementos que ficaram para fora, né? Que existiam antes e que a gente foi deixando. E aí também eu quero trazer aqui, né, um outro aspecto que é o seguinte: coisas que nós que deveriam vir com um relacionamento estável e que às vezes a gente manteve lá do relacionamento de solteira que não funciona muito para o relacionamento de casal. Dormir com a camisola da Mini. Pois é, dormir com a camisola da Mini. Nossa, gente, eu tenho a camisola da Mini aqui, eu adoro, mas é isso. Realmente, dormir com a camisola da Mini, né? Pijama de flanela, né? Nesse friozinho, assim, tudo bem o pijama de flanela, mas precisa estar erotizado, assim, o casal para essas coisas não serem um ponto que conta, sabe? Assim, um ponto que compromete muito. Então, podemos dormir de pijama de flanela aí, se está muito quentinho, na hora que esquenta, né? Arranca esse pijama fora e mantém o edredom ali bem, bem aquecido. O que que acontece quando a gente casa ou quando a gente entra num relacionamento estável e que a gente continua a carregar, que é da vida de solteiro, que pode deixar para trás, que compromete a nossa libido? Foco no casal. Quem casa quer casa. Quem, né, quem casa, quem junta, quem segue num relacionamento, né, que vai ficar aí de casal, o foco precisa sair da família de origem. E muitas vezes os casais vão arrastando as suas famílias de origem como uma grande preocupação. E aqui eu não estou dizendo que a gente não vai cuidar, que a gente não vai amar, que a gente não vai visitar, só que o foco precisa ser o casal. Então, o primeiro plano precisa ser o casal.
Eu vou dar atenção para o meu pai, eu vou dar atenção para minha mãe, eu vou, né, ter a relação com os meus irmãos, mas quando os casais vêm, e isso é uma coisa muito comum de acontecer, pode ser que muita gente discorde aí, porque, mas observem o impacto que isso teve na relação de vocês, porque isso é uma coisa que vem, e às vezes é uma cultura que as pessoas, nós aprendemos assim. E aí o que a gente repete, a fala é o seguinte, mas né, a minha família, porque a gente é uma pessoa, a gente é uma família, né? E nós somos um casal de família, nós temos esses valores familiares, sim, maravilha. Só que aí ficam dois choques familiares. Porque cultura de uma família, valores de uma família e valores da outra, por mais que sejam semelhantes, né? Porque tem que ter uma afinidade ali, porque senão esse casal não teria se unido. Tem coisas que são diferentes, então tem que criar uma nova questão do casal. E o que acontece é o seguinte: já começa no início do casamento, quando vem, às vezes, o primeiro filho. Então, vem, né, uma briga velada, ou às vezes uma briga explícita, do que é valor da família de um na criação, da família da mulher, do que é valor da família do marido na criação desse filho. E aí começa a ter um choque, e aí você não tem um casal, você tem uma disputa. E aí tá, né, a mulher defendendo os interesses e os valores familiares dela, o homem chega-se num acordo, né, tácito ali para poder essa relação progredir, às vezes numa harmonia, mas carrega isso para o resto da vida. E isso começa a dar pequenos ressentimentos, e isso vai separando a relação do casal, vai tirando a intimidade emocional, a comunicação, e isso tem uma influência na libido, porque começa a ter uma influência no outro aspecto, na admiração, começa a ter uma influência em como eu vejo esse homem, como esse homem me vê como mulher, porque o pano de fundo fica aquela disputa ou aquela diferença, ou o ressentimento do que ele falou com a minha mãe, o ressentimento do que ela falou com a minha irmã, né? E essas coisas vão se perpetuando, e isso mina a relação do casal. Então, precisamos dar atenção para as nossas famílias, mas precisamos colocar o casal como um foco, né? Primeiro. Então, ajustar, conversar, isso é uma coisa que impacta na libido. E isso vem com a relação estável, e isso perpetua. E na hora que chega para mim aqui na menopausa, né, tá essa libido enterrada junto com o hormônio lá no fim e com todos esses aspectos. Aí, gente, pode tomar testosterona, pode colocar testosterona de bicho aí injetada que o negócio não funciona, né? Ou funciona com muito ressentimento, porque essas coisas estão atrás. E quando eu falo de libido, eu não estou falando só, né, de fazer um sexo e corresponder ali meia boca e cumprir o papel, tá? Estou falando de alguma coisa que é prazeroso, né? Corpo e alma pra gente. Então, foco no casal, assim como foco no casal quando vem filho, quando vem os filhos. E sim, o casal está ali, né, em prol da criação desses filhos, vai passar valores para os filhos, mas como a gente vê o pai casado com a filha, ou a mãe em complô com a filha contra o pai, sabe? Nossa, mãe, isso não dá, não pode de jeito nenhum. Então precisa entrar, né? O casal precisa continuar. Isso é afrodisíaco. Isso alimenta a nossa pimenta, tá? Isso é aquecimento para o nosso casal. Então, quando começa, né? Depois que o filho vem, mas o filho não é a primeira preocupação, a razão de ser daquele casal, etc., né? Para isso que nós estamos claro que todo cuidado, toda atenção, né? No acolhimento, em tudo isso. Mas o casal tem que vir primeiro. Então tem que prover esse filho, mas tem que continuar alimentando o casal, tá certo?
Por exemplo, às vezes todo recurso financeiro vai para essa criança, e uma vez que a gente saiu do nível de sobrevivência, gente, se você está aqui com interesse, oi, boa noite. Se você está aqui com o interesse, né, em conversar aqui comigo, se você está aqui com o interesse né, em participar de um tema desse, você está além do nível de sobrevivência. Então, se a gente saiu do nível de sobrevivência, às vezes os casais continuam com todo o recurso financeiro para aquela criança, depois essa criança cresce, se torna um adolescente, se torna um adulto, todo o recurso financeiro vai para esses filhos e não sobra nenhum recurso financeiro para esse casal fazer programas individuais. Isso é outra coisa que compromete a nossa libido. Então, não sai mais porque não tem dinheiro, porque tem que ir. Ok, deu casa, deu comida, deu educação, né? Se tudo é porque tem que pagar a terapia, a equitação, a escola de dança, a saída, sabe? Vai tudo para o filho, para os filhos. E aí não sobra nada, esse casal fica não nutrido, não abastecido. Esse casal nunca mais foi no cinema, esse casal não saiu para jantar sozinho, né? Para esticar, para ir num motel, para ir numa dança. Nunca mais ficou, todos os recursos foram para os filhos. Então, assim como, né, eu tenho uma colega, né, conheço algumas pessoas, e eu não, né, isso não é, eu não vejo isso em muitas, né, por isso que eu lembro, assim, esporadicamente, assim, ou pontualmente, não esporadicamente, pontualmente de algumas pessoas, que ela tem duas filhas, e desde o nascimento, desde que as meninas, né, passaram ali do primeiro ano de vida, ela pagava uma babá que ficava com essa menina, e ela, né, com a filha e depois com a outra, e os dois tinham um fim de semana por mês. Todos os meses eles saíam, né, iam passar um fim de semana num hotel, assim, uma vida super modesta, tá? Não tinham nada de luxo, né? E eu admirava deles tirarem, né, separarem esse dinheiro para pagar essa babá, ficava de sexta a domingo com as filhas. E eles iam passar um fim de semana para nutrir essa questão do casal. Isso é super louvável. Se isso não acontece, ficou perdido no namoro lá atrás, ainda é tempo, se você quer, né? Isso é um dos pontos. Então, passar, né? Guardar esse tempo. Agora, se a relação está gelada, né? Se isso não acontece, talvez forçar, né, esse casal a ficar junto numa intimidade que não foi construída, vai dar ruim, né? Então, é assim, recomeçar por um cinema, vocês dois, por um jantar, e que não seja só programa de comida, né, gente? Porque, assim, isso também é uma coisa, a gente sufoca o nosso feminino, a gente engorda a nossa sensualidade, né, a gente abafa com a comida o lado mulher, né? Então, assim, né, normalmente chegou aqui na menopausa, o metabolismo tá, e não é que não vai sair para jantar, não, tô falando assim, que não, né, cultivem outros momentos juntos, outros programas, que não seja só sair para comer, tá? Porque às vezes sim, sai-se para comer e fica na mesma, assim, né? Então, coisas que podem trazer esse componente erótico, essa discussão, essa conversa do que está sendo bom para um e para outro, né? Então, isso é um elemento que tem impacto na nossa libido. Então, isso, né? Sempre o foco no casal, guarda, né? Põe um pouco um dinheiro, se arrume, sai aí, vai passear, né? Que seja um passeio a dois para alguma coisa especial de vocês. Não só para ir no mercado, não só para ir no shopping no fim de semana, sabe? Não estou falando desse almoço do shopping no domingo, que depois dá uma volta nas lojas ali, não. Alguma coisa que seja intencionalmente, tá? Procurem isso aí. Se não tem libido, se essa libido ficou lá atrás, no namoro lá atrás, outro aspecto que a gente tem que considerar com muita realidade aqui é se essa relação de casal ainda existe, se ainda quer que ela exista. O que acontece é que às vezes essa relação já acabou há muito tempo, né? E
está se mantendo aí uma união, um equilíbrio, uma convenção, tá? E se isso é estabelecido, ok. Se isso te incomoda, né? Talvez seja tempo de olhar aí, porque menopausa é a hora da gente, do chega, né? Da gente olhar e ver como que eu quero viver essa minha vida. Se você está insatisfeita com essa relação, começa a avaliar, né? Começa a avaliar esse ponto dessa relação aí que não tem libido, que não tem afeto, né? Então, olha o que você vai fazer com isso. E também existe, né, uma convenção dos casais e tá tudo certo, de que nós não vamos comemorar Dia dos Namorados, nós vamos comemorar Dia dos Amigos, né? Fiz essa provocação na chamada da live. É, e olha, não, então nós somos um casal, né? Nós não temos vida sexual já há muito tempo, isso está muito bom para os dois, convencionou-se, nós vamos ficar assim, ele é amigo e nós vivemos bem e excelente, é um acordo que alimenta os dois, tá bom para você e tá bom para ele, ótimo. Nesse caso, eu vou convidar você, mulher sozinha, que mantenha a sua intimidade, que traga esse enamoramento, que traga esse elemento do erotismo, que traga esse elemento do cuidado, da sexualização, da sensualização para você, né? Pode ser no autoestímulo, se isso for uma, né, se isso couber na sua vida em algum momento, mas se não, é o se olhar como mulher, tá? O fato da gente trazer libido e trazer erotismo não quer dizer que você tenha que necessariamente ter sexo, tá? A manifestação junto com, né, da forma sexual é apenas um detalhe, tá? É apenas uma expressão. Mas o que que eu estou te convidando aqui? Às vezes, essa libido baixa um pouco por causa dos hormônios, e na maioria das vezes, né, essa relação de um casamento que não funciona sexualmente, mas funciona bem o casamento, ela é muito comum, mas às vezes a mulher mata a sua feminilidade para poder, porque isso é o que acontece na relação. Então, ela deixa de se cuidar como mulher, deixa de se olhar, deixa de se vestir, e ela começa a ficar insatisfeita, se sentindo depressiva, se sentindo sem energia de vida, porque é como se fosse por dentro assim: eu não posso ter libido, já que, né, essa relação tá assim, e a gente é um casal, amigo, etc., e nós vamos ficar nesse casamento. Sim, você resolveu, você vai ficar nesse casamento, mas você pode trazer essa libido, esse erotismo, esse enamoramento para si mesma, para se arrumar, para se vestir. Não estou falando de sair olhando e namorando com os outros, porque a sua escolha, né, foi trazer isso aí, mas você não precisa matar a mulher, né? Você não precisa matar o feminino, né? O jeito que você se vestia, o seu cuidado, se isso alimenta, né? E aí você vai sair, as pessoas vão te elogiar, vão falar que você tá bonita, você vai ficar bem na foto que você vai tirar, né? Você tá com cara de mulher, você não tá com cara de, né, de uma, né, de um ser assexuado, que às vezes a mulher vai tomando essa cara, né, essa forma, não só a forma física, assim, né, mas a expressão fica uma expressão assexuada, porque ela não pode expressar porque essa libido morreu. Então, se existe esse acordo nessa relação, se não vai ter namoro nessa relação e está bem para você, está tudo bem, mas não deixa morrer a sua mulher, não deixa morrer o seu feminino, né? Vai se cuidar, vai ficar bonita, é legal, é gostoso a gente sair, as pessoas elogiarem, você olhar no espelho e gostar do que você vê, né? Você ter uma expressão, você poder dançar, você poder sair, né? Você poder estar bem consigo. E na hora que eu falo aqui no poder dançar, poder sair, né? Assim, outra coisa é cultivar a sua individualidade. Isso também é uma coisa que a gente perdeu no namoro lá atrás, ficou essa relação super fundida, né? Que um é o outro, assim, e depois não existe mais uma individualidade. Isso também mata a libido.
né? Não estou falando de individualidade para você, para ter traições, eu estou falando de individualidade, você com você, descobrir o que você gosta, né? Trazer aquilo que é importante para você, cultivar as coisas que você gosta. E se existe uma coisa que é da menopausa, mulher, é recuperar aquilo que te dá prazer, recuperar aquilo que te dá sentido, né? Recuperar, colocar a sua libido na forma como você vai viver a vida, né? Esse é o maior enamoramento. E nas mulheres que chegam para mim para a gente trabalhar a libido, o que eu vejo é que se perdeu isso tudo junto. Né? A gente ficou sem escolha, sem desejo, sem cuidado, sem tesão pela gente mesmo, né? Sem tesão pelo outro, sem nem o que você gosta de fazer, não sei, né? Então, é colocar essa descoberta aí de novo. Abri a boca, comecei a falar e não parei hora nenhuma. Tá tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Imagino que vocês conheçam muitas mulheres passando. E se conhece alguém que está na menopausa e tem uma relação estável, encaminha essa live aqui, vou deixar salvo aqui, amanhã eu vou colocar no YouTube, tá? Encaminha, sabe por quê? Pode ser que a gente não converse sobre isso, mas eu tenho certeza que isso, né, que alguma coisa do que eu falei hoje passa aí na sua relação, na sua vida. Né? E se você tem alguma, e bem pertinente, que bom. Se você tem alguma amiga, alguma mulher, alguma conhecida, você pode ter certeza que essas angústias a gente vai passando, né? Junto também, né? Outras mulheres passam. Então, encaminha para ela esse conteúdo. Que vocês tenham um feliz feriado, né? Quinta-feira é feriado, descansem, cuidem de vocês, comecem já, comemorem o Dia dos Namorados, né? Inaugurem essa conversa. Se você tem um parceiro que você quer, né, que precisa recuperar essa libido, sim, inaugura essa conversa. Meu marido se sente inseguro. Eu passei por essa cara, será que é cara mesmo? Ah, que bom, eu também adorei a conversa. Eu passei por essa cara, não sei se é cara. Melhorei, mas meu marido se sente inseguro. É, olha, a insegurança, né? A gente não precisa alimentar o jogo de insegurança. Mas a insegurança é um elemento que nos faz não é provocar ciúme, né? Mas a insegurança é um elemento que a gente pode trazer para voltou. A insegurança, Adna, é um elemento que a gente pode usar para se cuidar. Basicamente, se você estava no início do início da live, você viu quando eu falei do cuidado, né? Quando a gente começa uma relação estável, a gente se descuida porque está seguro. Não estou falando só da mulher, não, o ser humano, né? Então, como você não tem que nutrir mais, como você já conquistou, como você já casou, né? Você descuida tanto do cuidado com o outro quanto do cuidado consigo. Então, você me traz um elemento aí que o seu marido sente insegurança. Essa insegurança é dele. Você pode apoiar de um tanto de forma, né? Inclusive trazendo para ele uma segurança no seu sentir, no seu afeto, no seu cuidado, no seu carinho, na sua entrega, sabe? Ah, eu tinha anotado aqui, acabei não falando. Sabe uma palavra, gente, afrodisíaca para quem está em relação estável? Eu confio em você, eu te admiro, né? Você ter porque às vezes as relações vão passando e as pessoas não confiam no outro, né? Não confia na questão do confiar, do ciúme, não, sabe? Confiar para a vida. Confiar da pessoa fazer uma escolha no trabalho dela, pela família, e você apoiar junto, né? Então, o fato dele ter insegurança, você pode apoiá-lo de muitas formas, você pode mostrar, né, que você está junto com ele, que não tem motivo para insegurança, mas você não vai tirar
você não vai se descuidar para dar segurança para ele. Se essa insegurança é dele, ele precisa trabalhar isso, busca uma relação, né, uma terapia. Se ele não aceita, faça você uma terapia. O que não vale e que é muito frequente é a mulher se descuidar, engordar, começar a não se cuidar nadinha para poder, porque o homem cobra para alimentar. E existe um jogo da insegurança masculina que é muito comum, que é assim: você já é bonita do jeito que você não precisa disso, não, né? Você não precisa de cortar o cabelo, não, você não precisa de roupa nova, não, você é bonita, sim. Você não precisa de salão, né? E eu não estou falando de salão, de ficar de outro jeito que a gente não é, né? Mas cuidado, porque às vezes isso é um jogo da insegurança dele e a gente pode dar segurança, a gente pode alimentar a relação, né? Inclusive investindo no erotismo, dar uma boa, né, traz um elemento bem quente aí, né, que é muito melhor do que você se descuidar, se for o caso, né, para alimentar a segurança dele. Então, cuidado. Tenho 54 anos, meu marido 47, estou na menopausa. E é você mesma que tem preguiça. Então, continua me acompanhando aí. Né, tem uma questão aí, a diferença de idade não é muito grande, mas como você está na menopausa, né, essa baixa dos hormônios pode ser que tenha te trazido, né, uma baixa da libido e alterações, principalmente na sua resposta sexual, que te deixa insegura, né? Então, se você é muito comum nessa dinâmica, nessa diferença de idade sua, né? Isso é muito frequente, não sei se é o seu caso, a mulher começa a se sentir velha demais para esse marido, né? Então, 6 anos de diferença aí, né? 7 anos de diferença, né? Então, é como se esses 7 anos, eles, né, às vezes, fisicamente, às vezes, não sei, né? Porque pode ser que você esteja mais cuidada, mas às vezes isso bate internamente para você e pode ser muito mais uma sensação do que uma realidade. Então, você sente, por exemplo, às vezes um ressecamento vaginal, né? Uma diminuição da lubrificação, uma preguiça, né? Uma preguiça de transar por baixa da questão da libido aí, dos hormônios, e por dificuldade, né? Uma resposta mais lenta, porque a gente acha que tem que estar pronta para o homem, né? Então, vai me acompanhando aí, eu falei bastante, eu sempre falo, né, disso, assim, do cultivar, do estímulo, e tem coisa aí que pode ser mesmo, pode ser feita, né? Pode ser feito exercício aí para ativar os hormônios, pode ser feito exercício aí para trabalhar o assoalho pélvico e principalmente trabalhar essa dinâmica interna, tá? Eu acho que isso eu trabalho, é bem do meu trabalho, eu acho que fica bom. Mas uma coisa que você principalmente tem que se manter alerta é: não cria um estado, não alimenta uma vozinha que pode estar falando aí que existe, né, que você está velha demais para ele. Isso aí reforça muito e faz aumentar essa preguiça que você falou que está sentindo, né, e aumentar o desinteresse, né, e essa sensação da falta de libido. Então, essa vozinha aí não corresponde, tá? Não dá voz para esse papagaio, não. Alimenta aí, cuida de você, né? Cuida da relação, se respeite. Se for ter relação quando tiver, usa lubrificante, né? Para poder não começar a desencadear um processo físico aí que vai te machucar. Muito importante isso. Feliz então, Flores. Podemos completar? Adoro perguntas, gente. Adoro que vocês participem. Adoro quando eu ponho caixinha de pergunta e vocês respondem. Adoro quando recebo direct, né? Pode mandar aí que sempre dá tema de live. Estou fazendo sempre, então, às vezes, uma dúvida que você tem pode ser desdobrada nessa resposta, né? E trazer uma resposta, ao invés de ser uma respostinha ali de um textinho, trazer uma resposta de 30 minutos. Olha só que maravilha. Se está tudo certo, vamos completar então. Muito, muito boa noite.